Olá, eu sou Marília de Abreu da UICC das Bruxas e hoje eu vou explicar um pouco como funciona o curso de bruxaria, né? Como funciona o nosso trabalho aqui no Coven da UICC das Bruxas, né? Primeiro que não existe desenvolvimento como bruxa enquanto vocês não têm um mínimo de senso de identidade. E quando eu falo identidade, eu não estou falando de individualismo, eu estou falando de individuação. Você precisa saber quem é você, o que você veio fazer, quais são os seus dons, quais são as suas capacidades. A vida, ela tem um ritmo, a gente precisa sobreviver. Então a gente já desde criança aprende que tem que levantar, tomar café, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, casar, ter filho, fazer compra, voltar, tirar férias, enfim, existe toda uma rotina do que seria uma vida, né, para todo mundo, e que aquilo é uma pressão. E é uma pressão que às vezes é insuportável. É insuportável porque a gente já nasce num contexto, a gente já nasce com uma determinada família, com uma determinada religião, com uma determinada coisa. Então já existe já algumas protocolos que parece que a gente tem que cumprir e hoje em dia no Japão, por exemplo, existe até empresas que ajudam você a assumir e a adquirir uma nova identidade e de repente construir uma vida do zero, a vida que você escolhe. Existem vantagens de você nascer num contexto. Você já tem um amparo, você já tem alguém está te cuidando, ou acontece alguma coisa ou não. Existe também uma razão para ter tido essas circunstâncias de nascimento. Mas a gente quando faz um exercício de se imaginar como é que seria a minha vida se eu não tivesse nascido nessa família, se eu não tivesse tido essa escola, se eu não tivesse frequentado, se eu não tivesse sido nascido nesse país, nessa religião, não sei o quê, você toma também consciência de que você poderia ter uma outra vida. E essa outra vida, ela seria uma coisa que poderia estar livre de determinados traumas, livre. Como é que seria eu sem ter passado por aquele trauma, sem ter passado por aquele bullying, sem ter passado por determinadas circunstâncias, né? E aí você percebe que você existiria. Você tem a sensação de que você existiria mesmo que não tivesse sido nessa família, nesse contexto. E aí quando você percebe isso, você também se dá conta do quanto que todas essas circunstâncias estão sendo condicionantes para a vida que hoje você tem. E isso está trazendo para um estilo de vida que você está tendo que não é totalmente aquilo que você esperava. E aí as pessoas que procuram a magia, elas às vezes procuram a magia no sentido de, não, eu vou procurar a magia para resolver tal área. Minha vida tá boa, eu só quero mudar isso. Eu quero só casar com não sei quem, eu só quero ser famosa, ou então eu só quero ser rica, eu quero me curar. E a pessoa não entende que aquele sintoma, aquela questão que não está funcionando porque é você que não está na vida que você tinha que estar. Ao mesmo tempo, quando você pensa que você poderia não ter nascido naquele contexto, você vislumbra uma liberdade que você não sabe se dar conta de bancar, né? E se eu pegar e fugir, realmente começar minha vida do zero, sem nenhum parâmetro, como é que eu fico, né? Quando a gente começa o trabalho de bruxaria, a gente vai para esse âmago, essa essência que é o que realmente permanece quando você consegue se imaginar fora de todos os contextos. Aquilo é a sua essência. Dali vem os seus dons. Desses dons, você vai começar a perceber que você tem habilidades, você vai acessando os seus poderes. Só que daí chega um ponto dentro do nosso trabalho que o processo não pode ser só individual. Aí a gente começa a trabalhar também em grupos, né? Grupos pequenos, e as pessoas vão começando a perceber que elas têm pontos em comum, elas percebem que elas têm, nas atividades, elas têm vivências similares, elas, quando se abrem, elas percebem que têm questões similares, e isso vai criando um senso de pertencimento, um senso de identidade no grupo. Para que isso é bom?
Isso é bom porque a hora que você tem o processo de individuação e você conhece, você sabe quem é você também sabe com o que você pode estar contribuindo no grupo. É aquela coisa, uma pessoa traz uma questão e você fala, tá, mas eu sou boa nisso, eu posso ajudar nesse ponto, a outra não posso ajudar com esse outro ponto. E aí, aquilo ajuda a afinar o grupo. Um coven, ele tem que ter essa afinação. O coven não é só juntar um monte de pessoas e ensinar técnicas de bruxaria, feitiços e magias. Não é troca de feitiço. E aí o que acontece? Vem esse senso de identidade e aí vem uma outra questão, que é o ponto em que você percebe que aquele problema que você estava querendo resolver não é só seu. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, alguém perde alguém da família. Cada um vai ter vivido uma perda, uma tristeza, uma separação, de formas circunstanciais diferentes. Mas as pessoas acessam aquela dor. Aquela dor faz com que elas também encontrem nelas a resposta do que elas fariam, do que elas poderiam fazer. E se elas têm repertório em termos de magia para ajudar, para melhorar alguma coisa, aí as forças se somam, mas elas não se somam artificialmente, não é a união faz a força. Existe uma sincronia, existe uma integração que faz essa força. E essa integração não se cria sem... não é da noite por dia, não é só juntar as pessoas. E então é por isso que existem etapas dentro do nosso treinamento, e esse treinamento ele vai se tornando cada vez mais profundo. Eu quero que vocês entendam que, assim, hoje em dia existem muitos cursos, ainda bem, eu acho isso tem um ponto positivo que está difundindo, está desmistificando, está criando, as pessoas estão tendo uma perspectiva diferente em relação à bruxaria, mas também pode criar nas pessoas uma ideia de que a bruxaria seja só soprar canela na porta, acender a vela cor-de-rosa pro amor. E que existe, né, no meu caso, lugares em que você vai ter um acompanhamento, um suporte em maior profundidade para que você realmente possa acessar níveis mais profundos dentro da magia. Estão interessados? Procura no nosso WhatsApp.